Já soltou? Já estamos ao vivo já? Então, vamos embora aí, voltando para a segunda parte da nossa brincadeira. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha aí, já está aqui, né? Já estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo também aí, pessoal do YouTube participando também. Agora eu estou me vendo, agora estou vendo o retorno. Gente, vamos voltando aí para a segunda parte da nossa brincadeira. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Começar uma aula depois do almoço, meu irmão, não é fácil para ninguém, né? Veja, se não é fácil para mim, professor, que estou aqui na frente, né, falando em pé o tempo todo, imagine para vocês, que vão ficar agora aí sentados depois do almoço, tomando um duduzinho ali, debaixo do ar-condicionado, nesse friozinho. Rapaz, é pedir para cochilar. Me diga se não é verdade. Exatamente para que vocês não cochilem, o professor Alexandre Teixeira, o nosso tio, vai trazer um presentinho para vocês. Que entre o presentinho do tio, cadê? Ixi, mano, o negócio aqui, só o pessoal do online vai ficar com inveja, gente. Olha para isso. Vê que beleza. Uma salva de palmas pro tio, gente. O pessoal do online tá curioso para saber o que é, né? Tá curioso. Sobe aqui pro pessoal ver do online. A turma do online vai ficar batata da vida, né? Olha aí. Red Bull te dá asas e te dá a aprovação do exame de ordem. Que beleza. Pra a propaganda ser completa, né? Distribui pra galera aí, gente. Red Bull, povo. Bora acordar, meu povo. O pessoal do online vai na base do café aqui. Pra ficar acordado. Eu tô pra torar, né? Eu tô pra torar. Bom, enquanto eu distribuindo aí o Red Bull, o pessoal do online não ficar pé da vida, já vamos começar a aula, né? Faz parte. Vai chegar aí. Né? Despeça, é. Então, vou dividir para vocês outra coisa. Lembra que eu falei antes do intervalo? 2 alunos do online, no meu cursinho na fase, vieram me visitar. Eles vieram de Crateús. 360 quilômetros, só para almoçar comigo e tirar uma foto. Aí ganhei uma blusinha de presente e ganhei um Shiba de 18 anos. Já tem Red Bull, né? Traz o gelo. O Red Bull, o gelinho, pronto. Nós saímos tudo mesmo. Eita, rapaz. Então fiquei feliz, né, gente? O reconhecimento. Não, foi longe, só vieram para isso. Perguntei, vocês vão fazer mais o que em Fortaleza? Nada, vou voltar agora. Vou chegar lá de noite, me disseram, né? Então eu fiquei muito feliz com isso, é o reconhecimento. Reconhecimento de uma vida. Já passei por várias situações parecidas com essa. Ele está dando aula nos estados e os alunos iam me visitar. Eu me lembro que a primeira vez que aconteceu isso, viu, Alexandre? Primeira vez que eu fui reconhecido fora do meu estado. Eu estava dando aula no Rio de Janeiro. Foi até pro Damásio. E quando acabou a aula, eu estava com a minha esposa. Na época ela era minha namorada. Estava dando no Rio de Janeiro. E eu estava com a camisa do Náutico, que eu torço para um time de Pernambuco que chama-se Náutico. Da Série C. É um time ruim, eu sei. E eu estava com a camisa do Náutico, andando no meio da rua. E de repente, esse aluno, ele fez... Professor! E aí eu, andando montada com ela, me assustei, né? Aí disse, será que foi comigo? Aí continuei andando. Aí ele fez, não, vai! Eu disse, não, é comigo mesmo. E aí eu parei. Ele encostou o carro de lado, desceu do carro, me deu um abraço. Ele disse, professor, sou muito seu fã. E tem um presente pro senhor aqui. Quer dizer, que ele pediu uma coisa. Abre a mala do carro. Rapaz, do Rio de Janeiro, abri a mala do carro, eu comecei logo a me tremer e pronto. Né? Aí ele abriu a mochila, aí tirou um livro. Acho que foi a segunda edição do meu livro ainda na época.
Aí a pessoa faz a dedicatória para mim, eu me tremendo todinho aí. Fiz a dedicatória, tirei uma foto com ele. Aí ele tirou a foto, né? Ele foi embora, depois eu me peguei chorando. De porra, bicho, que massa, velho. Quando você sai do seu estado e tem um reconhecimento. Porque, gente, dar aula, e eu sei que aqui nessa sala, eu estou profetizando que nós teremos, além de advogados, excelentes professores e professoras. E quem resolver abraçar essa causa, abraçar o sacerdócio da docência, sabe, gente, como é difícil a vida de um professor. Saibam disso, né? E às vezes é uma luta em glória, porque às vezes a gente dá com muito amor aquele assunto, sabe, para os alunos, tira aquela brincadeira com os alunos, e muitos não entendem, não compreendem, ou querem ser de fato chatos a ponto suficiente de serem críticos ao nível desnecessário. Também não reconhecem o trabalho do professor, não reconhecem depois que são aprovados na UAB. Então é uma luta, às vezes, em glória, mas que pra gente, quando vê o aluno ser aprovado, é uma felicidade que se renova. Saibam disso, né? Então, eu amo de paixão dar aula é minha vida. Apesar de que minha vidinha pequenininha está em casa agora, que é meu filhote. Antigamente, a Alexandre me trazia para cá. Hein, Alexandre, tu lembra? A Alexandre trazia para cá para passar a semana toda, gente. Eu vinha no domingo e só ia embora no outro domingo. Hoje, pergunto a vocês acham que eu tenho coragem de deixar meu pequeno em casa? Coragem nenhuma, gente. Fico com um coração desse tamanho. A esposa também não ajuda. Ela acabou de mandar uma foto dele comendo brigadeiro. Aí eu fico como, né? Todo derretido. Com saudade do meu pequenininho. Pois é. É a nossa vida. Bom, mas vamos voltar. Agora a Paloma já recebeu o Red Bull dela, já tá calminha agora, né? Ela que é anarquista da turma, já percebi. Então vamos lá. Não é? Acertei, eu percebi. Vamos começar então a segunda parte da brincadeira. O pessoal do online aí já deu tempo de chegar também. Gente, o que é que nós vimos pela manhã de hoje? Falamos então dos atos judiciais, atos extrajudiciais, privativos da advocacia. Em seguida, nós vimos que a advocacia pública também é advocacia. Falamos sobre atos nulos, porque não é advogado, que não é anulável, não confunda isso. E falamos também sobre procuração e mandato. Terminamos a manhã de hoje falando sobre direito dos advogados. Quando então analisamos o artigo 6º, o artigo 7º com uma porrada de incisos, o artigo também 7º-A, direito das advogadas, e fechamos com abuso de autoridade, o artigo 7º-B. E o que nós vamos começar agora é outro tema, gente, que acreditem, cai bastante em prova de primeira fase. Eu me refiro à inscrição nos quadros da OAB. A pergunta que eu faço para vocês, ser aprovado no exame de ordem já significa que você é advogado, advogada? Não, nós aprendemos isso hoje de manhã. Para que você então compreenda, gente, que ser aprovado no exame de ordem é apenas um dos requisitos que você vai ter que somar com os demais requisitos para conseguir essa inscrição. O artigo 8º do Estatuto, ele já vai trazer como primeiro requisito exatamente a capacidade civil. E você aprende que a capacidade civil se atinge com a maioridade. Então, para que você faça inscrição como advogado e advogada, você tem que ter a capacidade civil. Entendam o que eu vou dizer. A prova vai ter que deixar claro se há ou não capacidade civil. Mas o que eles poderiam cobrar aqui é um caso de emancipação legal. Qual o caso? A pessoa que consegue se formar em curso de nível superior antes de completar 18 anos. Alguém que se forma em direito antes dos 18 anos. Professor, já foi tão difícil conseguir me formar depois dos 18. E tem alguém que consegue essa proeza? Tem. Temos um caso ano passado de uma menina que fez, inclusive, segunda fase em tributário. Que ela passou, ela já está se formando em direito e, inclusive, passou no OAB com 15 anos. Veja que interessante, passou na prova do OAB aos 15 anos de idade. Um fenômeno. Tem também o caso do Matheus, esse já tem um tempinho já. Matheus se tornou o advogado mais jovem do Brasil, antes de 18 anos, porque se formou em direito e passou na OAB. E então alcançou a maioridade por ter se formado em curso em nível superior. Foi também o advogado mais jovem a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal e a fazer um mestrado nos Estados Unidos. Pena, Paloma, eu tenho do primo de Matheus, porque imagina a comparação, né? É inevitável, né não? Mas, rapaz, Matheus já passou no OAB e tu ainda não passou, deve ser uma merda isso. Mas enfim, para efeitos de primeira fase, ele vai ter que deixar claro de que há capacidade civil. Segundo requisito, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, gente, e eu quero que vocês me respondam, tá? Só para ter uma noção, enquete. Quem aqui já tem o diploma mesmo de bacharel em direito? Tá, uma quantidade grande aqui. Sabe por quê? Muitas pessoas acabam se acomodando e não dando entrada no diploma. Às vezes a faculdade também não vai dar logo para você. Tem faculdade que é organizada e já manda logo expedir. Outras não, você tem que fazer o requerimento. Então isso leva um tempo. A pergunta é, se você não tem seu diploma ainda,
mas você já se formou em Direito. Você vai conseguir realizar a inscrição nos quadros da OAB? Vai, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Se você usa o diploma ele é absoluto, prego batido e ponta virada. Agora, se for a certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino, oficialmente autorizada e credenciada, ela não vai ser autônoma, não. Porque se cair esse ponto da sua prova da OAB, preste atenção, certamente eles vão colocar a previsão do artigo 20, parágrafo 1º. Artigo 20, parágrafo 1º do Regulamento Geral. Aliás, não, é o artigo 23, gente. Desculpe. O 20, parágrafo 1º é outra coisa, peraí. Corrigindo. Artigo 23, corrigindo em tempo. Artigo 23, agora sim, do Regulamento Geral. E o que é que esse artigo 23 ele vai determinar? Ele vai determinar que se a opção for pela certidão de graduação em Direito, tem que vir com cópia autenticada do histórico escolar. Do histórico escolar. Ei, cópia autenticada do histórico escolar não é autenticada por você não, viu? É autenticada pela instituição, pela faculdade. Para quem não entendeu ainda, eu vou repetir. Se você tiver o diploma, maravilha. Você tem um diploma em absoluto, não precisa de mais nada. Mas se você não tiver o diploma e for utilizar certidão de graduação em Direito, só vai ter validade se vier acompanhada de cópia autenticada do histórico escolar. De boa? Bom, se você se formar em Direito em outro país, você vai ter que revalidar o seu diploma. Se for um estrangeiro também, que se formou fora do país, vai ter que revalidar o seu diploma, assim como qualquer outro curso de nível superior. Só para deixar isso claro. Avançando. Também tem que ter título de eleitor aqui para ambos os sexos. E quitação do serviço militar, se for brasileiro. Ou seja, quitação do serviço militar, gente, apenas se for do sexo masculino. Porque nós sabemos que as mulheres não são obrigadas ao serviço militar. Obrigatório. Então, portanto, essa quitação só para os homens. Mas título de eleitor para ambos os sexos. Também tem que ter aprovação no exame de ordem. Lembrando, gente, que o exame de ordem hoje é unificado. A prova que vai ser aplicada aqui é a mesma prova que é aplicada em todo o país. Primeira fase da OAB, 80 questões, tem que acertar pelo menos 40 para se habilitar para a segunda fase. Segunda fase da OAB, uma peça valendo 5 pontos e 4 questões também valendo 5 pontos, ou seja, cada uma 1,25 pontos. Você vai conseguir a aprovação na segunda fase alcançando 6 pontos. E aí você consegue exatamente atingir esse item, a aprovação do exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos estudar ainda hoje, acho que não, acho que é no começo de amanhã. Nós vamos ver atividades incompatíveis. Vai estar lá no artigo 28 do Estatuto. Atividade incompatível. Pessoas que não podem advogar nem mesmo em causa própria. Por exemplo, um juiz, ele não pode ser advogado. Por exemplo, um delegado de polícia. Professor, mas policial agora é autorizado, não é mais. Ainda falar sobre isso ainda. Essas pessoas que exercem atividade incompatível, lógico que não pode ter inscrição na OAB. Também tem que ter idoneidade moral. Tem que ter idoneidade moral. É Camila, é? Camila, você tem idoneidade moral? Tem? Tem certeza? Tem, Camila, claro que você tem. A idoneidade moral, gente, ela é presumida. Presumida. A gente presume que você tem. Porém, cuidado. Cuidado com o quê? Qualquer pessoa, advogado ou não, qualquer pessoa poderá suscitar a sua inidoneidade. A questão é, esta pessoa, ela pode se valer do anonimato para isso? Não. Se alguém quer suscitar que um advogado não tem idoneidade, que ele é pessoa inidônea, vai ter que colocar a cara a tapa. Porque senão, gente, qualquer pessoa ia querer de forma anônima prejudicar a sua vida e dizer que você não é pessoa idônea. Então, cuidado, viu? Qualquer pessoa pode suscitar? Pode, mas vai ter que demonstrar quem é a pessoa. E, uma vez suscitado isso, presta atenção, Camilo, uma vez suscitado isso, a sua inidoneidade, você vai ter direito ao processo regular, ou seja, ao contraditório e ampla defesa, vai, para mostrar que você de fato tem idoneidade. E a deliberação? Nós vamos falar ainda sobre isso, mas a OAB do Ceará, ela tem o seu pleno, formado pelos conselheiros seccionais. Para que então venha a ser suscitada e diga que Camila não tem idoneidade, esses membros vão ter que ter um quórum de aprovação de 2/3. Para aí você realmente ser declarada pessoa inidônea. Sacaram o que eu estou falando? Também, gente, não atende à idoneidade, ou seja, é pessoa inidônea, aquele que pratica crime infamante, que é o crime de alta reprovação social. O estuprador, o pedófilo, o corrupto. A OAB não vai dar uma carteirinha para essa pessoa sair por aí advogando, né? Me parece até lógico isso. Tudo bem? Avançando. Tem que prestar compromisso perante o
Conselho. Esse é aquele momento bonito, aquele momento bacana que a OAB junta ali os advogados, você presta compromisso. Aquele momento em que você vai chamar aquela tia que sempre questionava por que você não passava na prova da OAB. Aquela que ficava ali testando nas festas da família. Vai ser a primeira que você vai ligar. Tia, vai ter a solenidade da OAB. Aí ela vai dizer o quê? Ah, minha filha, não vou não. Você vai. Vou não, você vai. Não tem ninguém para ir buscar. Eu vou lhe buscar, mas você vai. Exato. É aquele momento em que a macharada vai alugar um terno italiano, porque para comprar tá difícil, né? É terno bonito para tirar umas fotos. A mulherada vai colocar um vestidinho, o cabelo solto de prancha e tirar aquela foto. E colocar no Instagram. Chupa, sociedade. Eu sou advogada. Eu sou advogado. Eu vou ganhar R$ 1.500 por mês. Professor, tá difícil, né? Vai ganhar mais. 1.600, Camila, tá bom? Professor, eu tô brincando, gente. Eu brinco com isso, mas é um caso de uma crítica social muito séria. Porque nós sabemos que, infelizmente, muitos advogados acabam se sujeitando a aceitar isso de grandes escritórios. Aí, poxa, Rafael, mas você não sabe a condição de cada um. Ok. Eu quero aprender a advogar. Ok. Então entra lá, aprende a advogar, depois sai e monta teu escritório, que tu vai ganhar muito mais. O problema do jovem advogado hoje é, entra no escritório desse, pagando uma miséria o escritório. Aí depois se torna refém do escritório. Compra logo um carro fiado, compra logo o iPhone mais caro que tem e tem despesa de cartão de crédito. Você quer até sair do escritório, mas não consegue. Então essa é a verdade. Então tenham consciência disso. Enquanto tiverem pessoas que aceitem esse valor, vai acabar tendo esse tipo de dificuldade. Se no dia do compromisso você não puder comparecer, Camila no dia tem uma viagem marcada de férias, trabalho, ou então, sei lá, está adoentada, não pode comparecer. Ela pode passar uma procuração para que seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu filho, sua filha, seu doguinho vá no seu lugar prestar compromisso? Não, porque é personalíssimo e, portanto, indelegável. Agora sim, artigo 20, parágrafo 1º do Regulamento Geral. Só você e você mesmo poderá prestar compromisso casando com a sua profissão. Camila? Diga. Ela vai ser bacharel em direito, ela pode tirar. Veja, aí a gente está entrando no campo de discussão que a prova do OAB não vai suscitar. Mas eu vou... mas eu vou comentar. Para que eles possam escutar, todo mundo pode escutar. Gente, ela perguntou do caso da moça que matou os pais. O caso deu grande repercussão e virou até filmes. Né? Que está se formando em direito, cursando direito. Vejam, pelo ponto de vista legal, se ela se reabilitou criminalmente, ela pode. Agora, sob o ponto de vista ético, eu não sei se a OAB vai aceitar. Então, assim, eu não posso nem lhe dizer com convicção que vai acontecer. Sacou? Vai depender disso aqui, da citação. Perfeito. Vai depender dos 2 terços. Bom, voltando para cá. Camila, esse assunto sempre gera discussão, viu? É polêmica, vê? Eu falei esse assunto, já tem gente que é natural. Vem cá. Esses são os requisitos para que você se torne advogado. A pergunta é, e para ser protozoário, quais são os requisitos? É o quê, professor? Para ser estagiário, gente, quais são os requisitos? Olha, brincadeiras à parte, desrespeito, professor. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Ó, para ser bem sincero, brincadeiras à parte aí, para ser estagiário, você vai ter que cumprir todos os requisitos de advogado, exceto 2 mais 1. É matemática? Quase isso. Vão ser os mesmos requisitos, exceto 2. 2 vão sair. E vai entrar 1 no lugar. Rafael, como assim? Abram o estatuto, artigo 9º do estatuto, por favor. Professor, já fechei meu estatuto, professor. Abra, vá. Artigo 9º do estatuto. Vai falar sobre a figura do estagiário. Artigo 9º do estatuto. Vai trazer a seguinte redação. Vê. Para a inscrição... Ih, rapaz, deu algum... Para a inscrição como estagiário é necessário. Inciso 2. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Gente, começa logo por aqui a brincadeira. Rafael, eu não entendi não. Para que você possa se tornar estagiário, você tem que ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Rafael, eu ainda não entendi. Alguns de vocês que estão aqui agora nessa sala, que frequentaram a faculdade de Direito, nunca fizeram estágio. Por quê? Não, porque eu sou empresário, porque eu sou comerciante, porque, sei lá, eu tenho outra atividade. E vocês também nunca, alguns, não se preocuparam em ser estagiário. Você pode sair por aí com a carteirinha, aquela carteira que para alguns é cinza, para outros é azul,
Aquela carteira de estagiário, você pode sair por aí com ela? Não. Então, gente, o primeiro requisito para você ser estagiário é ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Você não pode criar durante a graduação, eu vou estar com a carteira de estagiário. Você é estagiário? Não. Então você não pode, porra. O primeiro requisito é esse. Rafael, e onde é que eu vou encontrar esse estágio? Onde é que ele vai ser realizado? Parágrafo 1º vai dizer assim. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da UAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia, credenciados pela UAB, sendo obrigatório o estudo desse estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Então, atenção, viu? O estágio vai ser prestado nos 2 últimos anos do curso. Cuidado que eu já vi para colocar 2 últimos períodos, 2 últimos semestres, 2 últimos anos do curso. Atenção também, tem faculdade que você se forma em 5 anos. Mas tem faculdade que você se forma em 5 anos e meio. Outras são 6 anos. Então, aqui parece que tem isso, não tem? A Unifor, 5 anos e meio. Pronto. Então, gente, é esse o lance que você tem que entender. A prova não vai cobrar essa ideia, vai cobrar nos 2 últimos anos do curso. Na própria UAB, órgão jurídico, escritório de advocacia credenciado. Então, ali é onde você vai poder prestar o estágio. Mas vem cá. Lembra que eu disse que 2 requisitos destes vão sair? Vem comigo para a gente tentar localizar. Para ser estagiário, tem que ter capacidade civil. Bem. Para ser estagiário, tem que ter diploma, certidão de graduação em Direito. Eu acabei de dizer que são os 2 últimos anos do curso. Então, óbvio, gente, que esse requisito aqui, ele sai. Para ser estagiário, tem que ter título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro. Sim. Para ser estagiário, tem que ser aprovado no exame de ordem. Misericórdia. Eu fico imaginando, se para ser estagiário tivesse que fazer prova da UAB, a depressão ia começar durante o curso. Meu Deus, eu não passei nem para estagiário. Quanto mais para advogado. Então, gente, não, tá bom aí? Não precisa não. Para ser estagiário, não pode exercer a atividade incompatível com a advocacia. Eu vou daqui a pouquinho trazer uma observação sobre isso. Mas não pode exercer atividade incompatível. Para ser estagiário, tem que ter idoneidade moral e tem que prestar compromisso também perante o conselho. Às vezes o conselho junta com o advogado e todo mundo presta compromisso junto. Qual é a observação que eu quero fazer neste momento aqui com vocês? Veja, dá uma olhadinha nessa figura do incompatível. Eu vou fazer uma pergunta. Seu nome, jovem? Alex, vou fazer uma pergunta para Alex e para todos vocês. Em algum momento, durante a sua faculdade de Direito, você se deparou com algum coleguinha de sala que era policial militar? Acontece muito isso. Vários. Porque da própria essência da polícia militar, querer aprender um pouco mais sobre seu ofício. Querer, às vezes, ascender dentro da carreira, ou às vezes fazer outro concurso. Então, é normal policiais civis, militares, federais, acabarem também cursando direito. Isso acontece muito. E vocês também, onde convir comigo, que para que você consiga se formar em direito, você tem que ter aquelas chamadas horas extra classe. Não tem que ter a hora extra classe? Você vai conseguir essa hora extra classe aonde? Imagina que o pobre do policial militar não pode ter inscrição como advogado. Como é que ele vai conseguir essas horas extra classe para fechar o currículo dele e se formar em direito? Aí nós temos o artigo 9º, no parágrafo 3º. Vê que coisa linda. Ele vai dizer assim: o aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode, Alex, frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na UAB. Então ele não vai ter carteira de estagiário não, mas ele pode frequentar o NPJ, Núcleo de Prática Jurídica da faculdade. Aquele núcleo que finge que ensina, você finge que aprende, e depois aí tudo se arruma. É isso. Professor, mas é verdade. Vejam. Hashtag sincerão, né? Então ele pode frequentar ali para conseguir a hora extra classe ali dentro do NPJ. De boinha, conta aqui. Tem mais coisa para falar sobre o estagiário? Temos. O que eu quero comentar com vocês agora já foi objeto de prova e já teve aluno bom que tomou no papel kit. Vem comigo. Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Imagina que o estagiário, ele reside em Petrolina, Pernambuco. Ele foi chamado para estagiar em sua advocacia, sediado em Petrolina, Pernambuco, mas todas as noites ele cruza o Rio São Francisco e vai cursar direito na Bahia, em Juazeiro. Ele então pretende realizar sua inscrição como estagiário. Ele vai realizar a inscrição como estagiário em qual OAB? Na OAB Pernambuco, onde ele mora ou vai atuar, ou na OAB Bahia? Na OAB da Bahia, gente. É onde está o curso jurídico. Isso você encontra lá no artigo
Artigo 9º, parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional em cujo território se localiza seu curso jurídico. Me formei em Direito, Rafael. Eu posso continuar sendo estagiário? Pode. A maioria dos conselhos entende que por mais um ano. É o que está lá no parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito, que queira se inscrever na ordem, como estagiário. Ei, a novidade aqui vem por conta desses dispositivos, que ainda não caíram no exame de ordem, por isso que eu coloquei no slide. Novidades. Quais são as novidades? Pandemia, situações excepcionais. Olha o que traz o parágrafo 5º desse artigo 9. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado em regime de teletrabalho ou trabalho à distância, em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego, a adoção de qualquer uma dessas modalidades. Observe que ele diz seria o teleestágio, só que ele não usou a palavra teleestágio, ele usou a palavra teletrabalho, mas disse que isso não configura vínculo empregatício. Ele só usou a expressão teletrabalho, mas na verdade seria o teleestágio. Então o estagiário, ele vai poder exercer as suas atividades de casa. Mas não é qualquer situação não, gente. É em caso de pandemia ou situações excepcionais. Porque na própria essência do estágio está presente para aprender, sabe? Estágio é feito para aprender. Em tese. Então vai ser esse o ponto, né? A questão é, se o estagiário vai ficar em casa, vocês concordam comigo que ele ficando em casa vai gerar mais custos para a sua casa? Ele vai ter que utilizar muitas vezes um computador, uma impressora, uma tinta, né? A energia elétrica. Caramba, o pobre do estagiário já vive com uma bolsa que muitas vezes é desse tamanho. Ainda tem que custear isso? Olha o parágrafo 6º. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais, ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no parágrafo 5º deste artigo, essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio e do termo de estágio. Então, quem vai utilizar-se do estagiário ainda pode dar uma espécie de ajuda de custo para o estagiário conseguir realizar essas atividades de casa. Beleza? Falamos aqui requisitos para inscrição como advogado, requisitos para inscrição como estagiário. Qual é o primeiro requisito para você fazer a inscrição como estagiário? Não. Qual é o primeiro requisito para ser estagiário? Está sendo admitido em estágio profissional. Gente, lembra disso. Você pode ter todos os requisitos estagiários. Se você não tiver sido admitido em estágio profissional, não pode ter inscrição como estagiário. Bom, vamos avançando agora e mostrar para vocês tipos de inscrições na OAB. É outro tema muito bacana também, que você vai encontrar lá no artigo 10º do Estatuto. Os tipos de inscrições na OAB. Detalhe, esses tipos de inscrições que eu vou comentar aqui, gente, são tipos de inscrições de advogado. Não existe tipos de inscrições de estagiário. Não, estagiário é uma só e acabou, e prio. Beleza? Só para deixar claro. Aqui eu estou falando tipos de inscrições de advogado. Nós temos a chamada inscrição principal. Me foi até objeto de pergunta. Eu não lembro quem foi que perguntou. Foi você que perguntou, não foi? Me esqueci teu nome. Wilson. Foi o Wilson que perguntou isso. Bem interessante. O Wilson fez a primeira fase do exame de ordem aqui no Ceará. Foi aprovado, glória a Deus. Fez a segunda fase também, Wilson. Aí deu certo. Mas o Wilson está pensando direitinho e disse, sabe uma coisa? Eu vou advogar no Rio Grande do Norte. Eu quero tornar meu escritório lá e atuar lá. A inscrição principal de Wilson, no exemplo que eu dei, vai ser feita onde? No Rio Grande do Norte. Então, cuidado. Rafael, mas ele vai continuar morando aqui. Não interessa. Ele quer atuar profissionalmente lá, é lá que ele vai fazer a sua inscrição principal. Então, entendam, a inscrição principal do advogado não necessariamente deve ser feita onde ele foi aprovado no exame de ordem ou onde ele reside. Sacaram isso? Vamos supor que o Wilson resolveu fazer a inscrição dele aqui mesmo. Então, o Wilson foi lá, inscrição principal, OAB do Ceará, fez a inscrição principal dele aqui. Eu te pergunto, com a inscrição principal de Wilson aqui no Ceará, ele vai poder atuar em quantas causas por ano? Vai morrer de fome. Coitado de Wilson. Gente, nós vamos no estado dele, quantas ele quiser, meu irmão. Não tem limitação, não. E aí, ética? Cuidado. Lascou-se. Não tem isso não, velho. Com a AB dele, meu irmão, a inscrição principal dele aqui, ele pode pegar quantas ele quiser. Quantas ele conseguir. Agora, lembro que antes do intervalo do almoço, eu disse que o advogado ele vai exercer a profissão em todo o território nacional
Então, o fato de ele ter feito, Paloma, a inscrição principal aqui no Ceará, significa que ele só vai poder atuar no Ceará? Ele pode, por exemplo, ir lá no meu Pernambuco e atuar lá? Pode. Então, ele foi lá, em Pernambuco, e resolveu advogar lá. Ele pode usar a inscrição principal dele? Pode. Agora sim, até 5 causas por ano. Então, tá aqui, ó. Ano 2024. Distribui 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode usar a principal dele no Ceará? Adeus, ano velho, feliz ano novo. As 5 ações ainda estão em andamento. Ele pode distribuir novas? Pode. Sério? Só com a principal, só. 1, 2, 3, 4, 5. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Ele tem 10 ações em Pernambuco. Virou o ano de novo. Ele pode distribuir novas? Então são 5 por ano. Rafael, vamos ampliar o horizonte. Vamos lá. Ampliando o horizonte. O Wilson resolveu também advogar, sabe onde? Resolveu advogar na Bahia. Então, OAB da Bahia. OAB da Bahia. Ano 2024. O Wilson pode usar a inscrição principal dele, mas, Rafael, ele não já gastou as 5 em Pernambuco? Ele pode sim, gente. Porque são 5 por ano e por estado. Então ele pode, só com a principal dele, utilizar essas aí. Sério, sério. Então, em cada estado da federação e em cada ano, ele pode distribuir 5 ações? Pode. Eita, o que foi? Na Bahia, o Wilson precisou distribuir a 6ª causa. Hashtag sextou, hashtag suplementou. Aí ele vai ter que ter a chamada de inscrição suplementar, quando exceder 5 causas. Ou seja, a partir da 6ª causa, ele vai ter que ter inscrição suplementar. No meu caso, inscrição suplementar, no caso do Wilson, na Bahia. Rafael, novo número de ordem? Isso. Nova anuidade? Perfeito. Sério, sério. Rafael, ele passou também a atuar com a habitualidade de São Paulo. Novo número de ordem, nova anuidade. Porra, então quer dizer que eu vou ter que pagar nova anuidade. Que absurdo. Gente, desejem pagar anuidades suplementares, porque significa que sua advocacia ganhou capilaridade. Significa que você tem muito cliente, bicho. Nós vamos falar de um caso em que você vai ser obrigado a ter inscrição suplementar, mesmo que não tenha habitualidade. A sociedade, quando constitui filial, eu prometo que lembro vocês daqui a pouco sobre esse ponto. Prometo que lembro. Mas veio. O Wilson resolveu atuar em São Paulo agora. OAB de São Paulo. Preste atenção comigo. O ano 2024. O Wilson foi chamado para prestar 1, 2, 3, 4, 5 consultorias jurídicas. É privativo de advogado ou não é? É, nós vimos que é. Até 5 aqui. Ele pode ou não pode usar a inscrição principal do Ceará? Pode. Mas o Wilson foi chamado para prestar 6ª consultoria. Ele vai poder usar a inscrição principal dele do Ceará? Vai. Então você me enlouqueceu. Sexta suplementou. Esta merda só serve para atos judiciais. Se for o ato extrajudicial de consultoria, assessoria, direção, gerência jurídica, pode enfiar o pé e advogar quantas quiser em qualquer outro estado. Não apenas no seu. É meio biruta ela, né, gente? Já percebeu? Total, né? Aí você pensa que não, é uma doida dessa que passa na OAB. Tá falando sério. Né? Bom, mas falando sério. Gente, esses atos extrajudiciais, então se é ato extrajudicial, pode prestar quantas quiser. Essa de até 5 por ano só serve para atos judiciais. Do mesmo modo, Wilson, se você precisar recorrer para um TRF, aqui é alcançado pela 5ª região também, não é? Pronto. Precisar recorrer para um STJ, um STF, você não vai ter que ter inscrição. O TRF fica lá em Pernambuco. Ah, vou recorrer para o TRF, tem que ter inscrição em Pernambuco. Não, porque é Tribunal de Abrangência Regional. STJ, STF nacional. A sua OAB do Ceará já resolve. Até aqui de boa. Agora vamos lá, preste atenção nisso. Wilson, você é casado, Wilson? Meus pêsames. Veja, tô brincando. Bom, o Wilson, casado, se deparou com uma situação bem interessante. Sua esposa recebeu uma mega proposta de emprego para ir morar no Rio Grande do Sul. O Wilson, que é muito apaixonado por ela, dá para ver nos seus olhos o tamanho da paixão. O Wilson, então, diz, não, eu não vou perder tempo não, eu vou com minha esposa. E ele resolve, escuta o que eu vou falar, ele resolve se mudar para o Rio Grande do Sul. Mas continuará advogando no Ceará. Eu te pergunto, o Wilson vai ter que levar a inscrição dele para o Rio Grande do Sul? Não, ele continua advogando aqui
Agora, se eu mudo o exemplo, o Wilson disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou mudar não apenas meu endereço, mas meu endereço profissional. Eu vou me mudar com mala e cuia, levar meu OAB para advogado no Rio Grande do Sul. O que é que ele pede? Transferência. Aí ele pede a transferência da OAB dele para o Rio Grande do Sul. Gente, não tem dificuldade nenhuma em compreender isso, concordam? Até aqui de boa. Bom, outro tema que caiu em provas recentes, agora, 38, 39, caiu esse tema. Acho que até no 40 caiu. Cancelamento e licença da inscrição. Casos de cancelamento, casos de licença da inscrição do advogado. Primeira coisa que eu preciso que você internalize. Nem nos casos de cancelamento e nem nos casos de licença haverá pagamento de anuidade. Você não paga anuidade, nem se a OAB for cancelada e nem se você tiver licenciado. Paga não? Paga não. Também, gente, nem nos casos de cancelamento, nem nos casos de licença, você pode advogar. Não pode, não. Se você advogar, o ato é considerado o quê? Nulo. Lembra que nós falamos isso hoje de manhã? Então, cuidado, viu? Aqui você não pode advogar. Se advogar, o ato é nulo. E aqui, gente, você também não paga anuidade. Qual seria a grande diferença entre os dois, Rafael? A diferença é que quando você cancela a sua OAB, você encerra seu vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Cancela seu vínculo, encerra seu vínculo, vapo. Rafael, então nunca mais eu vou voltar a ser advogado? Opa, não disse isso. Você pode sim voltar a ser advogado. Mas vai ser uma nova inscrição, inclusive novo número de ordem. Não vai resgatar o número antigo, não. No cancelamento dá para voltar ainda, mas você encerrou seu vínculo. Já na licença não. Na licença você mantém seu vínculo com a ordem. Não à toa, por mais que você não vá advogar naquele período, você continua com seu número de ordem. Sacaram essa diferença? Você mantém seu vínculo com a OAB. Quais são então os casos de cancelamento? Primeiro, assim o requerer. Não quero mais ser advogado. Parece interessante isso, né? Mas eu tive um caso de um colega de faculdade, que ele se formou em Direito, passou na prova da UAB, e ele começou a advogar e viu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Largou tudo, gente, foi cursar Engenharia Civil. Depois se tornou engenheiro civil e se viu totalmente realizado na profissão. Foi lá e cancelou a OAB dele. Ninguém precisa impor, ninguém poderia impor a ele continuar como advogado. Então ele simplesmente foi lá e fez o cancelamento. O advogado exerce a advocacia pelo tempo, passa por um curso que é incompatível à atividade, depois passou um tempo, está aposentado. Eu vou falar já nesse teu caso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que é o meu caso. Como é seu nome? Clark Kent? Você parece super-homem, rapaz. Olha, bonitão ele. Túlio, vou falar daqui a pouco, viu, Túlio, sobre esse caso, prometo. Mas veja, assim eu requerer, não quero mais ser advogado. Ninguém pode me obrigar a continuar. Cancelei meu OAB, meu irmão. Segundo caso, sofrer penalidade de exclusão. É punição, meu irmão. 2 no pé e 1 na bunda. O advogado fez uma cagada. Foi colocado para fora. Eu te pergunto, pode voltar depois ou não pode? A gente vai ver, e depois se reabilitar. A gente vai ver. Até esse caso do meu colega que eu disse, ele pode um dia voltar a ser advogado. Precisa fazer um novo exame de ordem? Já passou. Também vai ser cancelamento se morrer, falecer. Aqui não volta não, viu? Aqui, então morreu, cancela também a OAB. Passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Túlio, eu era advogado, lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, nós já passamos, eu não sei o número de inscrição aqui, mas lá em Pernambuco nós já passamos de 68 mil inscritos. E pelo menos em termos de número, eu não sei como é que está aqui a numeração. Na época, há 12 anos atrás, a minha OAB era OAB 30.932. E eu fui nomeado no concurso tribunal. Primeiro fui nomeado técnico, depois fui nomeado analista, no mesmo concurso. Quem trabalha no Poder Judiciário, direta ou indiretamente, quem trabalha no Poder Judiciário, Osiris, eu acho que aqui já foi, vice. Tá saindo aí? Não, tá. Foi. Eu acho que é pilha aqui, ó. Tá apagado? Pede pra... Olha ali. Quem trabalha direta ou indiretamente no Poder Judiciário exerce atividade incompatível. Então eu não posso advogar nem mesmo em causa própria. A minha OAB foi cancelada. Por isso que eu disse, eu sou canceladinho. A minha OAB foi cancelada. Gente, eu vou conversar uma coisa pra vocês. Quando eu fui na sede da OAB cancelar a minha inscrição, eu não sabia nem que era cancelamento. Eu não dava aula de ética na época. Eu pensei que era suspensão. E aí liguei para a OAB Pernambuco. Eu disse, olha, eu quero proceder aí com a suspensão da minha OAB. A atendente, já muito ligada, maceteada, ela disse, beleza, traga
suas carteiras da UAB. Obrigado, meu filho. Tanto a carteira de acrílico como aquela outra de borracha. E eu fui. Inocentemente levei minha carteira. Ela me deu o formulário, eu preenchi o formulário. E aí depois eu disse, ela, tudo certo, assine aqui, assinei. Aí ela fez, aí eu falei pra ela, disse, me dê minha carteira da UAB então. Ela disse, não vou devolver sua carteira não. Eu disse, como é? Ela disse, sua carteira sua carteira fica com a gente. A gente não pode devolver não, porque você foi cancelado. Ela disse, mas rapaz, eu não sabia disso não. Ela, a gente não devolve a carteira não. A não ser que você tivesse sido assaltado e apresentasse um boletim de ocorrência. Nessa hora deu vontade de dizer pra ela, me dê minha carteira aqui que eu vou ali ser assaltado e volto já já, né? Infelizmente eu não tenho minha carteira de advogado. Não tenho minha carteira de advogado. Olha, é a carteira da minha esposa, né? Doutora Marina foi minha namorada, foi minha aluna, né? Aí eu, né? Enfim, é porque ela tem a carteira com o nome de casada. Aí ela deixa às vezes documento com o nome de solteira, porque assim eu sair com o outro esquecer, né? Mas qualquer coisa eu digo que sou advogado do trans, não é não? Enfim. Agora, mais do que isso, pasmem, desde os 2 meses que meu filho, Cauê, também tem carteira da UAB, viu? É um prodígio esse menino, né? Mexa comigo não, que meu filho é advogado, viu? Mas, gente, brincadeiras à parte, eu não tenho minha carteirinha da UAB. Confesso que isso até me dói um pouco, né? Por não ter carteira de advogado. Mas o meu caso foi cancelado. A pergunta é, se o dia eu encher o saco do Tribunal de Justiça e pedir para sair, eu posso voltar a ser advogado? Mas eu vou ter resgatado o meu número antigo? Vou precisar fazer um novo exame de ordem? Não. Vou lá, faço um novo número e vou entrar na filinha. 69 mil, novo número. Sacaram isso? Ou quando eu me aposentar, que foi o exemplo que você deu. Me aposentar no Tribunal de Justiça, eu posso ir lá fazer uma nova inscrição na OAB. No caso, sendo uma penalidade. Lógico, o advogado é que participa do processo, dependeu, porque perdeu, foi expulso. Vou dar exclusão. Ele pode ainda recorrer a... Temos recursos até o Conselho Federal. Temos recursos, temos. A gente vai falar sobre recurso ainda. Viu? Vamos falar, vamos sim. Ó. Também, gente, vai ser caso de cancelamento se o advogado perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Camila, você é pessoa idônea? Tem certeza, Camila? Então, gente, se qualquer pessoa suscitar e o conselho deliberar, ela perdeu o requisito da idoneidade. A OAB dela vai ser cancelada. Beleza? Quais são os casos de licença? Assim o requerer, por motivo justificado. Porque lembra que na licença você mantém ou não mantém seu número? Mantém ou não mantém seu vínculo? Mantém. Gente, tem que justificar. Eu quero pegar uma licença da OAB. Para quê? Para tirar um ano sabático. Isso é motivo justificado? Não. Eu quero tirar uma licença da OAB. Para quê? Para estudar para concursos públicos. Isso é motivo justificado? Agora, quero pegar uma licença da OAB porque tem um parente meu que depende de mim, está muito doente, só tem a mim para cuidar dele. Porra, agora é motivo justificado. Quero pegar uma licença porque eu fazia um mestrado em Portugal, 2 anos. Porra, aí é um motivo justificado. Então vejam que é diferente do cancelamento. Cancelamento você não precisa justificar, não. Vai acabar seu vínculo mesmo. Agora, na licença, por manter seu vínculo, tem que justificar. Sofrer doença mental considerada curável. Gente, vocês pensam que não, e eu brinco muito com isso, mas a advocacia é uma atividade muito estressante. É foda, gente. Tem muita advogada e advogada por aí, poxa, passando dificuldade, depressão, ansiedade. É foda, velho. Não é fácil, não. Então, veja, o advogado já está passando uma barra dessa. Você ainda vai cancelar o OAB dele? Não, dá uma licença para se tratar, para cuidar, depois volta a exercer a advocacia. Beleza? Passar a exercer atividade compatível apenas em caráter temporário. Vou explicar para você poder entender. Um prefeito, um governador, um presidente será para todo sempre, mas eles são incompatíveis. Então imagina que um advogado ganhou a eleição para se tornar governador. Porra, bicho, vai cancelar o OAB dele? Não, ele vai ficar 4 anos, se for reeleito, mais 4. Então vai ser um caso apenas de licença. Porque depois que acabar essa incompatibilidade, ele vai estar livre para poder advogar. Então observe a diferença. No meu caso, foi porque concurso de caráter definitivo. Por isso que eu tive que cancelar a minha OAB, não foi temporário. Até aqui de boa. Ótimo. Bom, eu acho que esse Red Bull fez efeito, porque vocês estão bem atentos, viu? Eu estou admirado com isso, viu? Bora responder algumas questões? Vamos lá? Oi. Aí vai depender. Se o cargo comissionado tiver poder de direção, é incompatível. Por exemplo, ordenador de despesas da Secretaria de Saúde do Estado. Você vai decidir quem vive e quem morre, bicho. Sacou? Vem cá. Não. Prefeito, governador e presidente. O vereador, se for da mesa. Não só presidente, mas se for da mesa, aí vai ser compatível.
Mas também é caso de licença, que é temporário. Também, todos esses casos, eu vou mostrar para vocês o esqueminha que eu faço, que tem a ver com solzinho. A gente vai notar bem esse assunto. Eu acredito que é o primeiro assunto de amanhã. Inclusive, eu lhe peço, gente, olha o que eu tô falando para vocês, especialmente o pessoal do fundão aí, a galera aí que tá encostada na parede aí, a turma de trás. Amanhã, gente, tentem chegar na hora, porque amanhã eu vou começar com esse assunto de compatibilidade e impedimento. É um assunto muito foda, muito top, velho. Então tentem amanhã chegar na hora mesmo, para não perder, porque eu vi gente chegando hoje até de 10 horas da manhã, né? Então, assim, para chegar cedo, para não perder esse assunto, beleza? Pronto, procurador, ele é advogado, ele continua advogando. Então ele não vai ter nem incompatibilidade nem impedimento, viu? Vamos lá, responder a questãozinha. Victor nasceu no estado do Rio de Janeiro e formou-se em Direito em São Paulo. Posteriormente, passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza, Ceará. Ei, gente, é isso aí. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se formou em São Paulo. E se importa? Ele quer exercer a atividade no Ceará. A OAB dele, principal, vai ser feita onde? Ouça, meu irmão, na OAB do Ceará. Aí vai poder atuar livremente. Aí ele continua e diz: porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir também em feitos, olha o pombo, judiciais, em favor de clientes nesse estado, ou seja, no Rio de Janeiro, cabendo-lhe patrocinar 6 causas no ano de 2015. Diante do exposto, assinava a opção correta. Eu te pergunto, neste caso, gente, se ele vai precisar distribuir 6 causas no mesmo ano, ele vai conseguir fazer só com a inscrição principal do Ceará? Ele vai ter que questão suplementar onde? No Rio de Janeiro. Beleza. A letra A diz: a inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional de São Paulo. A letra B diz: a inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Não. Letra C: a inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do Ceará. Isto porque a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. A promoção de inscrição suplementar no Conselho Seccional do Rio de Janeiro será facultativa? Não. Então, gabarito é letra D, de docinho de chocolate. A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho do Ceará. Afinal, a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território ele pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Além disso, além da principal, Victor deverá promover a inscrição suplementar no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, já que esta é exigida diante de intervenção judicial que exceda 5 causas por ano. De boa. Vamos para a próxima questão? Bora, Júlio? Agora. Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB. Contudo, ocorre que ele passou por determinada situação conflituosa que foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido publicada em certos jornais, que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche, indubitavelmente, os demais requisitos para inscrição, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito. Qualquer pessoa, gente. Eu disse que o que não pode é o quê? Anonimato. Vai ser dado direito a contraditório e ampla defesa? Vai. Então não é letra A. Letra B. A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por decisão de, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar, contraditório e ampla defesa. Certo ou errado? Gabarito, letra B, de bombom de chocolate. Vamos ver o erro das demais? Letra C. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito. Errado. E a letra D diz: a inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por decisão por maioria simples do Tribunal de Ética? Não, gente. 2/3 do Conselho, como a gente já havia colocado aqui para vocês. Que boinha. Deixa eu ver se tem mais questões aí. Vamos ver. Tem, vamos lá. Lia, aluna do 8º período de faculdade de Direito, obteve de certo escritório de advocacia a proposta de um estágio profissional. Assim, Lia deverá requerer, assim pretende providenciar sua inscrição como estagiária junto à OAB. Lia deverá requerer sua inscrição como estagiária junto ao Conselho Seccional em cujo território se situe a sede do escritório, B, sede principal da atividade estagiária, C, seu domicílio da pessoa física, gabarito letra D, docinho de chocolate. A faculdade de Direito em que estuda. Isso aqui tranquilinha, né? Caiu recentemente, o 38º exame de ordem. Tem mais.
Também no 38º. O advogado Alex encontra-se licenciado junto à UAB. Assinale a opção que corretamente apresenta uma causa para licenciamento de Alex. Letra A. O requerimento de licenciamento, independentemente de motivação formulada por Alex. Gente, se você vai pedir licença, tem que justificar ou não tem? Letra B. O fato de Alex passar a sofrer doença física incurável. A licença é doença mental curável. Letra C. O exercício por Alex de forma definitiva de atividade incompatível com a advocacia. Isso é cancelamento. E letra D, então, nossa resposta. O fato de Alex passar a sofrer doença mental curável. Então aí é uma licença para se tratar. Daqui a pouco Alex volta a advogar, beleza? Vamos falar agora sobre sociedade de advogados. Tema muito legal, muito legal, muito legal. Sobre esse tema, gente, sociedade de advogados, o que é que eu preciso que vocês compreendam sobre esse tema, sociedade de advogados? Eu preciso que você compreenda o seguinte. A maioria esmagadora dos advogados no nosso país, a maioria esmagadora, ainda advoga como pessoa física, através do seu CPF. A maioria ainda faz isso. Mas uma coisa eu te digo, gente, e digo com propriedade de quem é professor de direito tributário há mais de uma década. Digo para vocês que o tratamento tributário dado para uma pessoa física é muito pior do que aquela que é dado para a pessoa jurídica. Para vocês terem noção do que eu estou falando, quem está dando aula para vocês aqui não é somente a pessoa física. Quem está dando aula para vocês é uma empresa. Eu tenho uma empresa. Eu sou empresário junto com meu pai. Por quê? Para efeitos tributários, eu tenho uma tributação diferenciada pelas aulas que eu ministro. E casa de ferreiro, espelho de ferro. Porque não é possível que eu, sabendo de direito tributário, não iria constituir uma empresa. Pois é, jovem, sabe muito, né? Então, é melhor que 27,5. É ou não é? Vê a diferença, 6% para 27,5. Né? Então, aí já alopra bastante. Então, claro, gente, é lógico isso. Mas eu repito, muitos ainda acabam atuando através da pessoa física, por desconhecimento. Quando o Estatuto veio ao mundo, em 1994, o Estatuto é uma lei de 94, quando ele veio ao mundo, preste atenção nisso, ele determinava que somente poderiam criar pessoas jurídicas, ou seja, ter um CNPJ, se 2 ou mais advogados se juntassem com o intuito de exercer a advocacia. Ou seja, se você quer atuar sozinho, quando o Estatuto veio ao mundo, você tinha que atuar por meio do seu CPF. Aí vem que ponto interessante esse. Você, meu amigo, como é seu nome? Ricardo. Pronto. Eu vim para Ricardo. Ricardo, é o seguinte. Você está atuando aí sozinho como advogado, eu também. Ricardo, vamos fazer um bem bolado? A gente se junta e monta uma sociedade de advogados. Agora é só no papel, só para a gente ter uma tributação diferenciada. Na prática, tu vai ter teus clientes, eu tenho o meu. Na prática, tu vai ter teu escritório, que pode ser em outra sala, e eu o meu. Para falar a verdade, Ricardo, eu nem gosto muito de você. Mas vamos fazer para ter a pessoa jurídica. A pergunta é, vai dar merda ou não vai? É claro que isso dava merda, gente. Então, às vezes, os advogados se juntavam só para ter a formalidade, mas eram muitos conflitos. Eu disse que o Estatuto veio em 94, é isso que estabelecia o Estatuto. Apenas em 2016, olha o tempo, é que mudaram isso. Mudaram? Sim. Passando agora a estabelecer que o advogado pode, sozinho criar uma pessoa jurídica. Ele pode, se quiser, continuar com outros advogados. Mas ele pode também sozinho ter uma pessoa jurídica. Então o advogado pode sozinho com pessoa física, que é burrice hoje, pode sozinho com pessoa jurídica, que é inteligência hoje, ou se tiver algum parceiro, um advogado de confiança, monta uma sociedade. O que nós vamos encontrar, portanto, agora no Estatuto, é o estudo da chamada sociedade simples ou a sociedade unipessoal de advocacia. Sociedade simples ou a sociedade unipessoal de advocacia. Quando nós falamos de sociedade simples, é exatamente aquele caso. 2 ou mais advogados se juntam com o intuito de exercer a atividade da advocacia. Quando eu falo da sociedade unipessoal de advocacia, vê que o nome já ajuda, né? Sociedade unipessoal de advocacia. É quando o advogado advoga sozinho. É quando ele é sócio dele mesmo. Sociedade unipessoal de advocacia. Então ele é sócio dele mesmo. Esse é o lance. Sociedade unipessoal de advocacia. O artigo 15 sofreu exatamente essa alteração. E olha o que diz hoje o artigo 15 do Estatuto. Por favor, escutem daí que eu vou ler de cá. O artigo 15 vai trazer o seguinte. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei ou no regulamento geral. E pode criar sociedade simples ou sociedade unipessoal.
Não, só pode ser advogado. Ainda falar sobre isso já, cara. Tá aqui. Parágrafo 1º, mas ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Gente, vem cá. No comecinho da aula de hoje, eu disse o seguinte, olha, vai até nesse pedaço aqui. Vai criar uma pessoa jurídica. Ou você cria no cartório de registro de pessoas jurídicas, ou na junta comercial do Estado. Foi isso? Aí disse que, se não for microempresa, nem empresa pequeno porte, tem que ter o visto de advogado. Você quer criar uma sociedade de advogados. Você vai registrar esta sociedade de advogados no cartório de registro de pessoa jurídica? Não. Vai registrar na junta comercial? Não. Se a pessoa jurídica pretendida for uma sociedade de advogados, sua inscrição é na própria OAB. Beleza? É o que está dizendo esse parágrafo. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser otorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte. Então a procuração vai em nome do advogado, indicando qual é a sociedade que ele integra também, a procuração. Parágrafo 4º, gente. Preste atenção nele. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Rafael, que porra é essa, bicho? Veja, para você poder entender isso plenamente, o que eu vou explicar agora, eu vou começar com um ditado popular. Vocês vão lembrar de mim se cair esse assunto na prova. No dia 28 de julho. O ditado é: cada buraco só comporta um tolete. Como é, professor? Veja, eu entendo. Eu acho tolete melhor para lembrar. Veja, imagina que você pegou o carro, né, está na BR, indo para Crateús, né? Pronto, tá lá. Aí você tá lá dirigindo lá, né, comeu aquela buchada de bode bem carregada. Aí tem um momento da estrada que não vai ter gente nem de um lado nem de outro. Não tem um restaurante, não tem um posto de gasolina. E nessa hora sua barriga... Aí você... Eita! Aí você tá segurando. Ai. Daqui a pouco você... soltou um peido. Meu irmão, aquele que nem você aguenta. Baixou o vidro do carro. Ai, meu Deus. E sua barriga, você não tá aguentando mais, você para o carro. Aí você corta o meio do mato, faz um buraco e solta um tolete lá. Aí você, tô aliviado. Aí vai voltar pro carro. Aí tá você voltando pro carro, daqui a pouco a barriga de novo. De novo. Como diria um querido tio que eu tenho, quem caga mal cagado, caga 2 vezes. Aí você vai voltar. Eu pergunto, você vai colocar a mão no mesmo buraco, pegar na merda, ou você vai abrir outro buraco? Outro buraco. Então cada buraco só comporta um tolete. Ninguém vai errar. Cada buraco só comporta um tolete. Rafael, deixa de brincadeira, explique melhor. Vem cá, gente. OAB Ceará. OAB São Paulo. OAB Rio Grande do Norte. OAB Pernambuco. Aqui estão os buracos para que você possa entender. Vem cá. Você resolveu criar uma pessoa jurídica aqui no Ceará. Você resolveu criar, juntou-se com colegas advogados, resolveu criar uma sociedade simples. Resolveu criar uma sociedade simples. A partir do momento que você criou a sociedade simples, você cagou ou não cagou nesse buraco? Você vai poder criar uma sociedade unipessoal de advocacia? Não. Você vai poder criar outra sociedade simples? Não. Ah, professor, mas essa aqui eu atuo em trabalho. Um amigo meu quer que eu atue agora em previdenciário. Não pode, porra. Como sócio, cada buraco só comporta um tolete. Agora vê que legal. No Rio Grande do Norte, tem tolete aqui? Você pode toletar? Aí você vem e cria com outros advogados. Tem nada a ver, vou até mudar. Você cria com outros advogados. Uma sociedade simples. Com advogados lá do Rio Grande do Norte. Não tem problema. A partir do momento que você criou aqui, você cagou ou não cagou? Você vai poder cagar de novo aqui? Não. Nenhuma sociedade unipessoal de advocacia. Agora vê que interessante.
Pernambuco, tem tolete? Não. Rafael, eu quero toletar aqui. Vou toletar sozinho. Tá bom. Você pode criar uma sociedade unipessoal de advocacia? Pode. Cagou ou não cagou? Cagou. Então você não pode ter outra sociedade simples, nem mesmo uma sociedade unipessoal de advocacia. Meu Deus. A doidice é contagiante, né? Misericórdia. Como é o nome da amiga de Paloma? Como é seu nome, jovem? Carla. Carla. Olha, Paloma e Carla criaram a sociedade aqui, no Ceará. A sociedade delas está indo tão bem, que está ganhando clientes em São Paulo. Preste atenção nisso. Resolveram constituir uma filial em São Paulo. A pergunta é, cagou ou não cagou? Então, gente, não pode ter uma sociedade simples e nem uma sociedade unipessoal de advocacia. Portanto, o ditado que eu disse é o mais correto do mundo. Cada buraco só comporta um tolete. É assim que você vai levar para a prova. Eu fico brincando com isso, mas eu já tive casos quando caiu isso. E a aluna, gente, desenhou um toletinho na prova, tirou uma foto do meu. Professor, acertei por causa do senhor, obrigado. Vamos ler de novo o parágrafo 4, bora. Metade da turma acha legal, outra metade diz que cara idiota, né? Eu sou idiota, eu sei. Um idiota completo, mas idiota que quer que você acerte as questões na prova. Vamos ler de novo? Parágrafo 4, de novo. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial, ou seja, no mesmo buraco, do respectivo conselho seccional. Eu não entendi a tua pergunta. A gente vai falar daqui a pouco sobre a necessidade de ação suplementar. Eu acho que é isso que você quer perguntar. Viu? Inclusive, está aqui, ó, no próximo parágrafo. Vamos ver? Parágrafo 5º, olha o que ele diz. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se está lá. Olha agora. Ficando os sócios, inclusive o titular de sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Vejam, para você poder entender o que eu estou comentando aqui com vocês, preste atenção. Paloma e Carla. Pronto, vem cá. Vamos focar nesse exemplo aqui de Paloma e Carla, para ficar bem claro para vocês. Paloma e Carla resolveram criar uma sociedade juntas, uma sociedade simples, aqui no Ceará. Eis que Paloma começou a encher o saco de Carla. Carla, a gente tem que ter uma filial lá em São Paulo. Aí Carla diz, não quero ir para São Paulo não, eu gosto aqui do meu Ceará. Mas Carla, a gente tá perdendo muito cliente, muito dinheiro, tá tendo demanda lá, Carla. E Carla diz, não quero não. Carla, vamos fazer o seguinte, a gente cria uma filial. Você não precisa ir para São Paulo não. Você continua tomando conta da sede aqui no Ceará. Eu, Paloma, é que vou tomar conta da filial lá em São Paulo. Então, Paloma se mudou para São Paulo. Paloma escolheu o imóvel para alugar ou para comprar, pintou, reformou, pintou, contratou estagiários, advogados. Ela é que está peticionando, falando com o delegado, com o juiz, com o desembargador. Ela é que está lá, atuando na linha de frente. De modo que Carla, esse ano, nem foi em São Paulo. Carla está atuando com habitualidade em São Paulo, mas Carla é obrigada a ter inscrição suplementar? Sim. Veja que isso sai daquela regra que nós falamos. Até 5 por ano. Por quê? Porque ela é dona! Ela é sócia! Cuidado! Olha o povo! Atenção, viu? Prova da OAB vai colocar, sabe quem? A figura do associado. Associado não é sócio, porra. O associado, segundo meu querido amigo, professor Arthur Trigueiros, é o advogado nem. Ele nem é empregado e ele nem é sócio. Então, cuidado, associado não é obrigado a ter inscrição suplementar, não, gente. Só se ele atuar com habitualidade. Mas no caso que eu estou dando aí da Carla, mesmo que ela não vá, ela tem que ter inscrição suplementar. Porque ela é dona, porque ela é sócia. Paloma? Oi. Não pode constituir filial. Não pode. Porque você vai cagar 2 vezes no mesmo buraco. Entenderam? A pergunta dela foi inteligentíssima, gente. Ó, Rafael, tô aqui, eu e Carla. Beleza? Aqui eu montei com outro sócio, né? João. Aí, de repente, a gente sente a necessidade de constituir filial. Vai poder constituir? Não. A não ser que você saia da sociedade. Sair. Agora você limpou. Então, pode cagar de novo. É não? Então me ajude.
Uhum. Sim. Pode. E outro buraco. Isso. Em outro estado. Ótimo. Parágrafo. Quinto já. Então, gente, ó, presta atenção, viu? Registra aqui a verba lá. E vai ter que ter inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Gente, isso aqui é algo meio óbvio, né? Imagina que o autor procura a Paloma e o réu procura a Carla. Vai dar merda isso ou não vai? Elas são sócios, porra. Não pode, né? Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado de cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Ó, preste atenção nisso. Vem cá. Como é que é a sociedade simples? 2 ou mais advogados. Vamos supor, então, que este aqui saiu da sociedade. Continua sendo sociedade simples. Vamos supor que esse aqui se arreta e sai da sociedade também. Eu te pergunto, vai continuar como uma sociedade simples? Virou o quê? Uma sociedade unipessoal. Então, a sociedade unipessoal, ela pode surgir da concentração por um sócio das cotas de todo mundo. Ó, as cotas vêm tudo para mim. Saiam. Pronto, ficou sozinho, virou uma sociedade unipessoal de advocacia. Alteração na UAB, sim. Inclusive, isso tem uma implicação direta com o nome da sociedade, como eu vou falar daqui a pouco. Porque a FGV cobrou uma pegadinha, gente, assim, gigante, histórica. E teve um no bom que tomou no papel aqui. Eu vou explicar para vocês, prometo. Aditivo já resolve. Bom, o parágrafo 8º, 9º estão sendo, gente, objeto de discussão ainda. Esse 10º também. Então eu vou dar uma pulada aqui, já vou para artigo 15, parágrafo 12. Deixa eu mostrar logo o 12, espera aí. Aqui. Esse aqui eu quero que vocês fiquem atentos. Novidade do Estatuto. Gente, essa novidade não caiu ainda na prova da UAB. Mas ela está sendo tão falada ultimamente pelos conselhos seccionais que eu acredito muito que ela possa vir no exame de ordem de vocês. Então preste atenção nesse caso, viu? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas nesta lei e no Código de Ética e Disciplina da UAB. Vejam que interessante isso aqui. Hoje, o jovem advogado, e me refiro jovem não pela idade, mas assim, o que acabou de fazer inscrição como advogado, ele vai ter algumas dificuldades, isso é fato, iniciar a sua atividade profissional. Uma das dificuldades é a dificuldade de comprar um imóvel, montar seu escritório, ou até mesmo de alugar. Então, o que é que esses jovens hoje estão fazendo? Jovens advogados estão utilizando do chamado coworking. E o que é o coworking? Espaços compartilhados. Rafael, exemplo, um empresarial desse aí, você vai chegar em determinado andar, são várias salinhas separadas. Você está andando, está ali um advogado na salinha dele. Tá 2 passos, um nutricionista. 2 passos, um fisioterapeuta. 2 passos, um dentista. Mais 2 passos, um advogado. Outro advogado. Então, hoje é possível o uso do espaço compartilhado, o chamado coworking, que durante muito tempo a OAB teve resistência em aceitar, e hoje as próprias OAB estão instalando coworkings em todo o país. Compartilhado com outros advogados ou com empresas. O que ele pede, Túlio, não é isso? É Túlio? O que ele pede, Túlio, é que se mantenha as regras de sigilo. Como assim? A parede não pode ser tão fina que dê para você escutar o advogado conversando com o cliente. A gaveta não pode ser tão acessível que não tenha uma chave para você guardar um documento. Então tem que guardar as hipóteses de sigilo. Túlio? Tem 2 escritórios, né? Só um que vai ser um interesse conflito. Poderia ter. Poderia, só se eles não se comunicam. Sacou isso? Oi. Mesma regra. Tem que ter a ordem judicial. Perfeito. Artigo 16. Esse artigo foi o que Ricardo, né? Acho que foi você que perguntou, Ricardo, sobre isso. Vamos lá. Artigo 16 diz assim: não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia
pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Ou seja, caiu várias vezes a prova da OAB, colocando na sociedade, eu lembro de uma, que um era advogado, o outro era marketing. Aí queriam fazer a sociedade junto. Serviços jurídicos e marketing profissional. Não pode. Tem que ser só atividade da advocacia. Rafael, mas você não disse que ele pode ser advogado e contador? Pode, mas não pode vincular essas atividades e colocar tudo na mesma pessoa jurídica, gente. Como também não pode ter como sócio pessoa que não é advogado. Eu fico brincando com o estagiário, mas nós sabemos que tem estagiário que dá banho em advogado. Estagiário muito bom, gente. Sabe fazer petição, sabe conversar até com o juiz, sabe protocolar, faz tudo do processo. Só não tem ainda a carteira da UAB. Aí muitas vezes se junta com o advogado. Só, eu vou fazer, aí tu assina, aí a gente, ó... Já virou isso? Não pode, né? Isso aí que foi o pessoal lá no Canadá, na Noruega, né? Que não tem isso não. Veja, há uma sociedade de fato, mas essa sociedade de fato pode ser registrada como sociedade de direito na UAB? Não, porque estagiário não pode ser sócio. Como também não pode nome fantasia. Imagina, bota pra dentro que já ganhou advogados. Um tiro de justiça, como queria Jojo Todinho colocar. Né? Tu não pode, nome fantasia, né? Nunca perdi uma causa, advogados. Isso não pode. Beleza? Bora avançando? Artigo 16 ainda, parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor. Osiris, tá rolando a live aí? Aqui deu erro inesperado. Algo deu errado. Tente novamente. Deixa eu tentar novamente aqui. Voltei. Ó, gente, vê. Eu mostrei para vocês, eu vou até voltar aqui para ficar claro. Que a sociedade ela pode ser uma sociedade simples ou a sociedade unipessoal da advocacia. Sociedade simples pode ter 2 ou mais advogados. Preste atenção. Tá aqui. A denominação dessa sociedade simples, ela pode conter o nome de apenas um advogado? Pode. Ela pode conter apenas o nome de 2 advogados? Pode ter todos os advogados? Pode. Vamos supor que um desses papoca, um desses morreu. Pode manter o nome dele na sociedade? Pode. Se tiver previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor. Pode manter o nome dele sim, gente. Por quanto tempo? Não tem tempo. Precisa que os herdeiros autorizem? Não precisa que os herdeiros autorizem, não. Sério, sério. Daqui a pouquinho eu vou trazer outra pegadinha sobre esse tema, viu? Prometo a vocês. Aliás, certa vez eu vi um caso na internet, né? Pode procurar no Google que você vai achar. Paloma, nomes inusitados de sociedades. Um deles era o sobrenome. É Paloma de quê? Amorim. E a Carla de quê? Freitas. Amorim e Freitas, advogadas. Vê que coisa linda, né? Tô profetizando. Falaram até igual, pô. Mas certa vez, meninas, olha o que eu vi na internet. Um sobrenome italiano junto com um brasileiro. O que foi que gerou? Olha que lindo. Pinto e Pica, advogados. É sério, Rafael? Sério mesmo, não tô brincando não. Pode isso? Pode. É italiano, por nome. Aí. A pergunta é, se o Pinto morre, a Pica fica? A Pica entra, se o Pinto sai? Né? Isso é um mistério que nós temos que descobrir. Se tiver previsão no ato constitutivo, tá bom? Ou alteração contratual em vigor. Professor, isso é muito pornográfico. É sério, tem mesmo, sociedade, Pinto e Pica. Parágrafo 2º, bora. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário não exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade. Observado o exposto no artigo 27, 28, 29 e 30 desta lei e proibido em qualquer hipótese a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Como é que eu vou explicar isso para você entender? Michel Temer foi presidente da República? Foi. Se você vai questionar os motivos pelos quais eles foram, esqueça que a gente não está falando de política. Mas Michel Temer, gente, ele é advogado. Michel Temer tem escritório de advocacia, ele tem sócios. Durante o período em que ele ficou como presidente da República, ele poderia advogar? Ele estava incompatível. Ele precisou sair da sociedade dele? Não. Ele continuou como sócio. Só que isso foi registrado, averbado lá de que ele estava exercendo esse cargo incompatível. Poderia utilizar a imagem dele para promover o escritório? Também não. Mas ele não precisou sair da sociedade. Ficou mais claro agora? Parágrafo 3º. É proibido o registro
o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a advocacia. Foi o que eu já disse, né? Vai registrar na OAB. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade de advocacia, da sociedade unipessoal de advocacia, deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Gente, preste atenção nisso, viu? Isso aqui já caiu em prova também. A sociedade unipessoal de advocacia, no nome, apenas na denominação, ela vai virar CIA. Esse é o bizu que a gente dá. Eu não entendi, não. A forma societária continua sendo sociedade unipessoal de advocacia. Mas no nome, Ricardo, é Ricardo de quê? Peixes? Mendes? Pronto. Ricardo Mendes, ele vai colocar Ricardo Mendes, sociedade individual de advocacia. Apenas um nome. Pode ser um nome parcial ou completo. Seguido da expressão sociedade individual de advocacia. Teve prova da OAB que colocou que era o nome completo ou parcial, seguido da expressão EIRELI. Nem existe mais EIRELI, gente. Então, só para deixar claro, viu? É a sua no nome, vira CIA. Sociedade Individual de Advocacia. Até aqui tá claro? Ó, preste atenção. Hã? Complicadinho, né? Eu imagino. No nome, vai virar CIA, Sociedade Individual de Advocacia. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Certa vez a FGV cobrou uma questão que dizia que, se eu não me engano, tinha até mais um advogado, eram 4. Mas aqui eu vou falar de 3 mesmo. Diziam que 3 advogados estavam constituindo a sociedade simples. Até aí de boa. Tinha o nome dos 3. Um deles morreu. Pode manter o nome dele na sociedade? Se tiver previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor. Vai lá dizendo. Não precisa de autorização de herdeiro, nem da OAB, nem tem prazo. Então eles resolveram manter o nome dele. Rafael, dá um exemplo. Vem cá. Ó, é um exemplo, só um exemplo, tá? João, Maria, José. Advogados, pronto. José morreu. Pode manter o nome João, Maria e José? Pode. Desde previsto no ato constitutivo, alteração contratual em vigor. João brigou com Maria. E Maria disse, uma porra, eu continuo contigo. Tchau. E agora? João pode manter o nome de José na sociedade? Perfeito. Por que não pode? Porque se ele ficou sozinho, ele virou uma sociedade unipessoal de advocacia. Então aí perdeu o nome de quem morreu. Tchau! Perdeu, porra! Porque ele ficou sozinho. Eita, caralho. Ele ficou sozinho, agora vai ser João, Sociedade Individual de Advocacia. Pegadinha do caramba, não foi não? Pegadinha, rapaz. Lá no Sergipe, eles chamam do cabrunco. Pegadinha do cabrunco. É engraçado esse sotaque. Eu não sei se é do cabrunco não, né? Vocês usam oxe aqui, oxe? Oxe? Aqui vocês usam mar, né? Mar. Aqui vocês usam peia. Você quer lá dar uma peia. Lá em Pernambuco a gente usa uma coisa que... A primeira vez que eu vim dar aula aqui, eu lembro, foi em 2016, vou falar isso na sala de aula. Rapaz, as meninas da sala ficaram tudo me olhando feio. Aí depois eu fui entender. Lá em Pernambuco, meninas, é um gíria da gente. Minha pernambucana ali sabe. A gente chama tabacuda e tabacudo. Mas isso não tem conotação sexual, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu falei, tabacuda, menina. Eu digo, meu Deus do céu. É o abestado de vocês, né? Que vocês chamam, pronto. É. Aqui vai preso. Eu estava dando aula em São Paulo, certa vez, e aí quando acabou a aula, os professores se juntaram para a gente tomar uma cervejinha lá no Bar da Brama, que é a esquina da Ipiranga com São João. E aí eu era o único nordestino. Aqui existe, deixa eu perguntar primeiro, né? Aqui existe Loló, que é o entorpecente. Ótimo. Lorenzo? Lorena? Lorena? Que é. Temos um drogado, né? Tô brincando. Mas, gente, aí tava eu lá em São Paulo, os caras botaram no carro, né? Pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, aí tava indo, aí lá tem, infelizmente, a Cracolândia, né? Muitas pessoas ali no meio da rua. E eu comentei, tipo, isso é tão triste, né? O caso de saúde pública é muito grave. E perguntaram pra mim, Rafael, lá em Pernambuco não tem Cracolândia, não? Só olha,
Tem pessoa que fuma crack, mas Cracolândia mesmo lá em Pernambuco não tem, não. Mas lá tem muito usuário de maconha e cheirador do loló. Meu irmão, quando eu disse cheirador do loló, os caras começaram a rir. KKKKKKKKKK. Cheirador de quê? Eu disse loló. E KKKKKKK. E os caras rindo. Eu disse, espera aí, o que é loló aqui? Lá em São Paulo, sabe o que significa loló? O furigo. A gente tinha cheirador de furigo. Você vê, cada estado da federação tem uma doidice, né?